Então, vamos dar continuidade à nossa aula com o segundo vídeo. Esse vídeo agora é para a gente iniciar a escultura dental do incisivo central superior direito, número do elemento dental 11. Então, para que vocês possam retomar essa parte de nomenclatura nominal e numérica, vocês acessem o AVA de vocês, aula 1 e aula 2, abrange toda essa parte geral de anatomia dental, tá? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me encaminhar via e-mail, sem problema nenhum. Então, vamos lá. Eu deixei para vocês lá no sistema também, como se fosse um roteiro de como realizar esses cortes do dente 11 em cera. Então, eu vou passar rapidamente aqui para vocês. É essa figura aqui que vocês vão encontrar lá no AVA, tá? Vou encaminhar também por e-mail, caso alguém não tenha acesso ainda ao AVA. Bom, vamos iniciar então adaptando a lâmina de bisturi ao cabo do bisturi, tá? Então, como é que eu coloco isso sem eu ter problema em me cortar, né? Algo mais prejudicial. Então, tem uma técnica correta, né? Você vai abrir essa embalagem, sempre jogar a lâmina, tá? Então, nunca abrir um pedacinho e quando você vê a lâmina pegar com o dedo. Não, nunca fazer isso. Então, joga lá. Você vai jogar sobre a bancada. E aí vai estar a lâmina ali. Um lado tem a borda cortante, o outro lado não tem. Então, você vai pegar pelo outro lado, certo? Vejam que o bisturi, o cabo do bisturi, ele tem uma direção. Então, se você colocar a lâmina ao contrário, ele vai travar. E aí você não vai conseguir mais tirar. Então, tomem cuidado com isso, tá? Então, como é que vocês vão colocar? Vocês vão colocar com o dedo? Não vão manipular essa lâmina com o dedo, ok? Vocês vão manipular com o instrumental que vai realizar essa apreensão. Então, você vai segurar o instrumental, vai pressionar bem para ele não balançar a lâmina, tá? Se eu segurar bem fraquinho, o que vai acontecer? Ela vai começar a balançar. Agora, se eu segurar bem firme, ela não vai, ó, tá? Então, vou segurar firme, vou adaptar ao meu cabo de bisturi. Vejam que o cabo de bisturi, ele tem dois lados. Então, tem o que adapta a lâmina e tem o outro que ele é liso, ó. Ele não tem absolutamente nada, tá? E tem esse outro lado que ele tem um espaço. Se eu virar ele, vocês vão ver que tem um sulco aqui, ó, bem na lateral, que é onde a lâmina, ela adapta. Então, vamos lá, ó. Eu vou inserir, vou inclinar um pouquinho a lâmina, para que a lâmina possa entrar naquele sulco ali do ladinho. Eu vou afastar um pouquinho mais, vou aprender bem a lâmina e ele vai fazer esse barulhinho, clique, tá? Quando fizer esse barulho, quer dizer que ele ficou bem fixo no cabo de bisturi, tá? Dá pra também sempre apoiar numa superfície fixa e tentar movimentar, para ver se ele não vai escapar, tá? Mas quando faz o barulho, sinal de que ele tá bem ajustado. Se por acaso não fizer, remove novamente. Como é que eu removo? Vou pegar aqui pelo outro lado, tá? Então, vou virar o meu cabo de bisturi, vou pegar aqui na pontinha do cabo, segura bem, e aí você vai afrouxando a lâmina até sair. Vejam que eu segurei aqui, ó, com o outro dedo, tá? Pra eu não perder o ponto de equilíbrio e
realizar esse movimento, tá? Evitando, então, que eu me perfure. Tudo bem? Então, vamos lá. Vou lá novamente, vou colocar a lâmina de bisturi. Ó, vejam que agora eu não consigo colocar, porque eu peguei muito aqui embaixo com a lâmina, tá? Então, eu apoio aqui com o dedo onde não tem borda cortante, pego um pouco mais lá na ponta. Não peguem tanto na ponta, lá em cima, porque senão ele vai quebrar a lâmina. E aí, você vai adaptar aqui no meio e pronto, tá? Vamos lá, então. Como é que a gente vai marcar a cera, né? O bisturi já tá pronto, os meus materiais também estão prontos. Vamos lá pegar, então, um bloquinho de cera novo. Cada bloquinho, ele não vai ser idêntico um ao outro, tá? Então, a gente precisa ver bem certinho quanto ele tem aqui de altura, de largura. Mas, primeiro de tudo, é importante que você escolha as faces. Como assim, professora? Então, eu preciso ver. Se eu sei que é um dente 11, eu preciso me localizar. Então, eu quero fazer a vestibular aqui nessa região. Vejam que agora eu vou começar a usar termos técnicos, termos relacionados à anatomia que a gente viu nas duas primeiras aulas. Então, nas duas aulas anteriores. Então, vejam como é importante vocês relacionarem todos os pontos anatômicos, tá? Então, se vocês não souberem esse passo, não vejam o vídeo ainda, retomem esse assunto para depois continuar, ok? Então, vamos lá. Eu vou escolher aqui colocar vestibular. Só que pensem comigo. Para cá, eu vou fazer a minha coroa. E para cá, eu vou fazer a minha raiz. Mas ele é um dente. Por que eu vou fazer minha coroa para cá e minha raiz para cá, se ele é um dente superior? Porque fica mais fácil eu trabalhar aqui do que inverso, de cabeça para baixo, tá? Então, eu vou fazer para ficar mais prático para mim. Então, vamos lá, acompanhem comigo que essa parte é bem importante. Então, eu vou colocar ali vestibular. Essa parte aqui é a parte da raiz. Então, eu não vou mexer na raiz. Por quê? Porque a gente não vai fazer, o enfoque da disciplina não é realizar a escultura da raiz, né? O enfoque da disciplina é que vocês saibam esculpir a coroa para que lá no futuro, bem próximo, vocês possam realizar aí uma restauração, por exemplo, em um dente, sabendo anatomia. Então, eu marquei aqui vestibular do meu dente, ok? Aí, para vocês vai ficar um pouco difícil para visualizar, mas eu só fiz um Vzinho para eu saber que aqui é minha vestibular. Se a minha vestibular está aqui, minha raiz é para cá, minha coroa para esse lado. Eu vou virar este meu dente para ficar melhor a visualização, porque ele é um dente superior, né? Então, se eu tenho minha vestibular para cá e ele é o dente 11, para onde é minha mesial? Concordam comigo que é para cá? Porque aqui vai passar a linha média do meu paciente. Então, se a minha mesial é para cá, deixa eu inverter aqui, ficou a mesial aqui. Vou marcar M de mesial. Isso aqui é importantíssimo, porque depois, nos cortes, vocês vão precisar saber exatamente o comprimento, por exemplo, mesiodistal. Então, vocês não tem como não marcar antes de tudo essas faces. Bom, vamos virar o meu dente de novo, para fingir que é o superior. Então, eu tenho a raiz aqui, coroa aqui, vestibular, minha mesial e agora do outro lado, distal, correto? Então, vamos marcar lá a distal.
distal. Se eu tenho vestibular, distal, mesial, do outro lado só sobrou para mim a palatina. Então, eu vou marcar um P de palatina. Pronto, agora eu tenho as minhas faces todas prontas, fica muito mais fácil para eu começar a trabalhar. Bom, quando eu olho lá naquela figura que eu encaminhei para vocês no AVA, e por e-mail, eu vejo que a altura da minha coroa do incisivo é 10 milímetros, tá? Então, é o primeiro ponto lá da figura. Como que eu vou fazer esses 10 milímetros? Medindo com a régua, tá? Então, a gente vai lá, onde que tá a minha coroa? Lembra que a gente comentou? Aonde eu marquei vestibular, mesial, distal, eu vou fazer a minha raiz. Aqui pra cima eu vou fazer a minha coroa. Então, se eu quero a altura da coroa, eu tenho que começar a marcar daqui de cima, né? Bem daqui de cima. Então, eu vou marcar daqui até aonde for 10. Então, eu vou lá com a régua e vou ver. Lembrem que é milímetros, não é centímetro, né? Então, cada risquinho é 1 milímetro. Então, eu vou do 0 até o 1 centímetro. Aqui eu tenho 10 milímetros. Então, eu vou lá e vou marcar 10 milímetros. Eu faço um pontinho. Vamos lá, vou fazer um pontinho lá no 10, no 0 no caso, né? Até 10 milímetros. E vou fazer em todos os lados. Por quê? Porque todos os lados têm a mesma altura no incisivo de coroa, tá? Então, eu vou marcar 2 pontos para todos os lados. Por que isso? Porque depois eu vou juntar todos esses pontos para eu poder fazer essa coroa. Então, como é que eu vou juntar? Vou juntar os pontos, vou ligar os pontos. Então, eu vou lá e vou marcar com o meu Rollenbeck mesmo, tá? Meu Rollenbeck ou meu Lecron. Não precisa marcar muito forte, porque senão você acaba quebrando a cera. Então, você vai fazer uma linha para você marcar essa altura. Então, vou lá, vou marcar a altura. E aí, você vê se ela vai marcar bem certinho, se ela vai encontrar, uma linha vai encontrar com a outra depois. Eu vou marcar para vocês em caneta para ficar mais visível. Que eu acho que vocês não devem estar enxergando nada neste momento. Opa, neste momento. Vamos lá, então. Eu vou marcar aqui. Lembrando que a caneta, o ideal é que seja aquela caneta para retroprojetor. Por que aquela caneta? Algum aluno me perguntou se poderia, alguma aluna me perguntou se poderia ser aquela caneta... Poxa, esqueci o nome agora da marca. Da Stabilo. Mas não usem a caneta da Stabilo porque vocês vão... A Stabilo é muito cara para usar, dá dó de usar, né? Porque ela vai entupir tudo, tá? Então, usem mesmo a caneta de essas permanentes, né? Que a gente chama de retroprojetor, mas são canetas permanentes. Então, eu tenho aqui a minha altura da coroa já prontinha. Então, uma coisa a menos. Demarquei a minha coroa, demarquei a linha do colo
anatômico. Então, lembrem disso, né? Pontos anatômicos. Um dos pontos é a linha do colo anatômico. Então, é aquela linha que a gente vê entre a coroa e a raiz quando a gente tá com um dente específico na mão. Vamos lá, então, fazer o próximo passo. Qual que é o próximo passo? Então, seria demarcar o comprimento mesiodistal do dente. Jesus, professora, como que é isso, né? Então, lembrem, nós temos as faces, temos demarcadas no dente, correto? Então, se é o meu comprimento mesiodistal, onde eu preciso marcar? Vamos lá. Onde está a minha mesial e onde está a minha distal? Se eu estou olhando por vestibular, né, eu preciso estar olhando por vestibular, tudo bem? Então, olhando por vestibular, eu vou ter a minha mesial para cá e a minha distal para cá. Mas, professora, não é o dente 11? Sim, lembra que o dente 11, ele é um dente superior. Então, a raiz dele vai estar para cima e a coroa mais para baixo. Mas, como prática, né, para facilitar a prática entre vocês, o melhor é que a gente trabalhe dessa forma, tá? Bom, vestibular, então, se aqui é vestibular, aqui é mesial, aqui é distal. Então, vamos lá, vou virar só pra gente facilitar. Então, eu preciso saber qual é o comprimento da região mesial da mesial para a distal, tá? Como que eu faço isso? Qual é esse comprimento? Mesial, distal. Então, eu vou marcar aqui o comprimento médio distal de um incisivo central superior direito do dente 11 é 9 milímetros. Então, eu vou ter que achar 9 milímetros aqui no meio. Eu preciso ver certinho quanto tem aqui no bloco, porque cada bloco muda um pouquinho. No meu bloco, eu tenho 14 milímetros, tá? E agora a gente vai ter que usar um pouquinho da matemática. Então, 14 milímetros. Se são 14 milímetros e eu preciso ter 9 ali no meio, então 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, 3 milímetros para um lado, 2 milímetros para o outro. Deem preferência em realizar 3 milímetros de espaço para o lado mesial. Então, vamos começar por aqui. Eu vou contar, vamos lá, lado mesial, né? Eu vou contar 3 milímetros aqui, vou fazer um ponto, vou contar deste outro lado, do lado distal, 2 milímetros para o centro e vou fazer outro ponto. E aí, eu preciso ter aqui no meio 9 milímetros ao total. Vou fazer e vou demarcar para vocês enxergarem. Então, eu preciso ter 3 milímetros aqui da mesial. 1, 2, 3. E eu preciso ter 2 milímetros da distal. Ok. E aqui, isso eu vou marcar mais ou menos aqui. E eu vou marcar do outro lado também, para mostrar para vocês aonde vocês precisam fazer a marcação. Alguns alunos sempre me perguntam, professor, eu posso pegar aquele modelinho pronto na internet? Não pode. Por que não pode? Ah, prof, mas é um molde, você só cola na cera e você vai cortar de acordo com o molde. Mas aí perde a intenção, que é você ganhar olho, ganhar visão em relação aos detalhes dos dentes, à estética, ao arredondamento. Então, é importante que você tenha esse enfoque.
Então, eu fiz aqui 3, vou conferir só se tem 9 milímetros aqui no meio, tem 9. E aí, se eu fiz aqui por vestibular, eu tenho que fazer ao redor de todo a minha cera, de toda a minha coroa. Por quê? Porque aí sim eu vou ter realmente o comprimento médio distal 9 milímetros por inteiro. Então, vocês já vão visualizar melhor o que eu estou falando. Eu vou marcar aqui certinho para que vocês possam entender. Então, 9 milímetros, desculpa, 3 milímetros mesial, 2 milímetros distal. Aqui também, do outro lado, mesma coisa. E aqui também, mesma coisa. Ótimo. Eu vou conferir todos os lados que eu fiz para ver se tem 9 milímetros. Que às vezes, ó, aqui pode ser que tenha que avançar um pouquinho mais, ficou um pouquinho torto, né? Então, isso acontece, mas aqui ainda a gente consegue alterar. Agora deu certo. Para vocês enxergarem, vou marcar lá com uma canetinha também. Canetinha normal, sem ser permanente, ela vai borrar tudo, tá? Então, eu não indico também. Precisa ser uma canetinha permanente. Não pode ser muito grossa. Essa que eu tô aqui, ela já tá bem no limite. Ela ainda tem uma pontinha fina, mas ela tá bem no limite, porque senão você acaba cortando demais a cera. Tá? Vamos lá. Então, aqui, eu vou fazer o seguinte, deixa eu marcar as minhas faces, porque aí vocês conseguem, talvez, enxergar um pouco mais aqui, aonde eu tô trabalhando. Mesial. Deixa eu marcar com esta aqui, que é mais fácil. A outra não tá muito legal. Então, vestibular, mesial, distal e palatina. Agora eu acho que vai ficar um pouquinho mais visível, né? Bom, então nós temos aqui o comprimento mesiodistal. Então, mesial, distal, eu fiz essa marcação, tá? Então, eu fiz essa marcação não só por vestibular, mas, ó, ao redor de toda a coroa, tá? Porque eu quero saber esse comprimento aqui. Então, mesiodistal. Esse comprimento tem que ser 9 milímetros. Bom, vamos lá, então. Se é 9 milímetros, eu preciso fazer, então, agora o meu corte. Professora, eu posso marcar todos os passos que tem lá naquele papel, né, naquela figura? Eu posso marcar tudo e depois cortar? O ideal é que você não faça isso, senão você vai acabar confundindo os cortes e vai cortar errado, tá? Então, importante que você faça aos poucos esses cortes. Então, importante, primeiro passo, faz o primeiro passo, segundo passo, faz o segundo, senão vai acabar confundindo você. Então, vamos lá, como é que eu vou fazer esse corte, né? Corte sempre é com bisturi, tá? Os outros instrumentais, eles servem para esculpir. Então, o primeiro corte eu não consigo fazer apenas com o Lecron ou Rollenbeck, porque eu vou ficar muito tempo fazendo, muito tempo tirando cera. Então, o ideal é que se use o bisturi. Como que eu uso o bisturi? Então, vejam, eu pego o bisturi, o cabo, dígito palmar.
tá? Esse é a forma com que eu seguro o cabo do bisturi, dígito palmar, tá? Com as digitais e a palma da mão, certo? E eu vou trabalhar bem pertinho aqui, ó, tá? O meu dedão, ele sempre vai ser o meu ponto de apoio. Eu tenho que ter um ponto de apoio. Ponto de apoio, eu vou trabalhar muito com vocês e vou pegar muito no pé de vocês durante toda a faculdade, porque ele é essencial para se trabalhar tanto em laboratório quanto na boca do paciente, né? Tanto lá na clínica para fazer os procedimentos, evitando problemas com você e problemas com o próprio paciente. Então, como que a gente vai trabalhar? Apoia firme, tá? E aí você vai começar a remover lasquinhas de cera. Cuidado para não querer tirar tudo de uma vez, porque você vai acabar quebrando a cera. Aí vai ter que refazer tudo que você fez já. Então, nós vamos bem devagarzinho, tá? Ó, eu vou fazendo e vou removendo. Vejam como aqui, ó, eu já tirei um pouco a mais, tá? Então, tem que cuidar com isso. Apoia lá o dedão e vai tirando. Gente, vocês precisam saber que vocês precisam ter um stop. Como assim? O meu ponto de apoio ele vai estar bom o momento que eu fizer isso aqui e conseguir parar no meio do caminho. Fizer isso aqui e parar. E não realizar esse movimento e pá, né? Não conseguir parar, tá? Então, vocês precisam treinar isso aqui, porque na hora de fazer isso aqui, ó, pode ser que eu me perfure. Então, cuidado aí na casa de vocês, tá? Para realizar. Cuidem bem, não tem problema nenhum se vocês mantiverem esses cuidados, ok? Então, sempre cuidem com o dedo de vocês. Removam pouquinho, tá? Pouquinha cera. Vai removendo aos poucos a cera, vai testando primeiro. Ó, testa a cera. Aí você vai removendo aos poucos. No começo não é fácil, não. No começo vocês vão demorar bastante para fazer, tá? Tanto que eu comentei no outro vídeo para que vocês possam me encaminhar foto de quando vocês realizarem a escultura do dente inteiro, né? Mas eu sei que vai demorar um pouquinho para vocês terminarem, a não ser que vocês fiquem muito tempo fazendo, né? Geralmente se faz em uma aula inicial o primeiro e o segundo passo, né? Em 3 horas de aula, só de escultura. Então, por isso que eu sei que é mais demorado mesmo, mas não tem problema, vocês estão iniciando agora e vocês precisam pegar a mão exatamente com esses cortes e com os olhos também, vocês precisam ter essa visão aí da parte anatômica, tá? Então, eu tô realizando aqui, finalizando um corte. Quando eu vejo que o corte tá bem próximo da minha linha, tá? Eu posso finalizar ele com o Lecron. Então, eu começo a alinhar, começo a deixar ele lisinho com o Lecron. Vejam de todos os ângulos, o corte que vocês estão fazendo. Porque às vezes vocês estão olhando por vestibular e tá ok, mas quando você olha aqui por oclusal, por incisal, né, que é um dente anterior, por incisal você vai estar torto ou vai faltar ainda tirar mais, né, que é o caso aqui, tá? E aí vocês vão ajeitando. Vejam como eu sempre tenho meu ponto de apoio, tá? Seja ele no bisturi, que é o dedão, porque a gente sempre usa dígito palmar, ou seja ele com o meu Lecron ou o meu Rollenbeck.
onde a gente utiliza uma outra forma de segurar, tá? Que é a forma digital. Então, você vai segurar com os dedos o instrumental e vai apoiar com este dedo aqui lá bem próximo da onde você vai trabalhar. Então, esse é o ponto de apoio principal, inclusive lá na boca do paciente, quando vocês forem fazer algum procedimento em clínica. Então, vamos colocar aqui, ó. Vejam, este lado aqui já tá pronto, tá? O próximo lado, vocês vão acompanhar, vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Deixa eu tirar aqui para vocês verem que ainda assim permaneceu ali a linha verde, tá? Em todos os lados. E aí agora, o próximo lado, vocês vão cortar também. E vocês vão sempre acompanhar se tem 9 milímetros aqui do comprimento, beleza? Eu vou terminar por aqui o vídeo e aí vou gravar um próximo vídeo depois no segundo passo.